Pai, muito obrigado pela vida do filho. Nós temos usado essa vida desde Guiné-Bissau até ali também. Está na mão para usar como vaso, como instrumento. Glorificar o nome na vida do filho. Usar Deus nessa hora e nós não ser sensível à voz para não poder suctar que é alguma papel nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Boa tarde, igreja. Na Gaba Deus, pela oportunidade que dá. E também para a direção de igrejas, na pessoa do pastor Beto, para confiar nesse púlpito, para poder estar ali junto com a igreja. É de tarde, para não poder ter esse tempo, para ouvir a palavra de Deus. Espero que cada um que está ali é bem preparado para ouvir a palavra de Deus. Amém, Amém igreja? Amém. E tem aqueles que eu conheço. Meu nome é completo e Matias Brandão. Amém. É casado, tem 3 filhos. Minha mulher está lá com 3 filhos. Tem 2 rapazes ou menina. Amém. E Mr. Paul abriu a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Não olhar tudo. Ou não olhar além da igreja. Capítulo 19, verso 1 até o último. Mas me só ler alguns textos até de 1 até verso 12. E fala assim: no 3º mês de saída do filho de Israel da terra de Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou o ancião do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falo contigo, e para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje. Amanhã, lave e eles as suas vestes. Estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Amém, igreja? Tenha bondade, sinta. E está pensando na palavra de Deus, buscando o que por junto com a igreja e o que Deus tem para a igreja. Primeiro, para mim, antes da igreja, para falar aqui na cozinha, ele primeiro que está sentindo se comida sabe ou é que sabe. Então, primeiro é a mim e não a igreja. Então é texto e que marcantiu quanto a povo de Israel depois que sai de Egito. Se não pode notar ali, encontro especial entre Deus e esse povo. Se não pode olhar contra o povo chamado para sair de Egito para a terra prometida, povo ouve acerca de Deus, povo ouve manga de palavras e histórias passado.
quanto a esse Deus. Mas contra essa saída de Egito, para experiências que teve no caminho, e sinais, e milagres, e prodígios de Deus, e chegou a um ponto onde que Deus ia marcar esse momento. E esse momento, e cedo é esse. É falar, depois de 3 meses, é campa num lugar. Então, uma coisa interessante, que falando, Moisés. Moisés, o que fazia? Moisés se ia buscar Deus. Amém? E esse de tarde estava no ouvir acerca de busca. Amém? Não está busca? Coisa que é interessante. Amém, igreja? Não está busca coisa que é interessante nunca. O que é interessante que não está busca? Mas não persistência na busca e está dependendo de que canal não buscar, que valor que tem para nós. Amém? Se coisas que tão importantes, não está desistir fácil. Oi, como? Mas se coisa que tão importante, não está desistir tão fácil. Para não interesse e encontra que coisa que não busca. Então Moisés subiu a monte a busca de Deus. A palavra de Deus falando como no momento que Moisés na busca de Deus, e Deus chama Moisés. Deus chama Moisés para ter algo que me se transmitir ao povo no momento. Amém, igreja? Para não lembrar como Moisés, Deus, quando treina, fazia promessa a esse povo, e fazia com um homem. E fazia com um homem essa promessa. Então, para confirmar essa promessa, que esse povo, e precisava também papel que esse povo. Sobre essa promessa que fazia lá a Abraão, que era necessário para o povo ouvir de boca de Deus próprio. Essa promessa que Deus fazia a Abraão, lá na Cunsada, que fazia próprio Abraão também. E Abraão ouve também, é mesmo voz, para falar acerca dessa promessa. Amém, igreja? E a palavra de Deus falando como povo, Moisés, depois que ouve a palavra de Deus, e Deus fala, esse momento, para transmitir essa mensagem para o povo ouvir. E Moisés simplesmente, e disse desse lugar, onde é que está nele, e vai em encontro com o povo. E fala, e reúne líderes de cada grupo. Explica o que é que tem acerca do que é que Deus mistura com o povo. A palavra de Deus falando como, depois que ele ia anunciar essa mensagem para o povo, não pôde olhar e falar, ele responde de maneira só. Ele fala, a nós não concorda que Deus ia falar e não faz. Amém? Igreja. O que é que não pode notar ali? Não pode notar unidade no povo. Amém? Unidade no povo. Para era necessário para isso acontecer. Para o povo deve ser unido. Para a glória de Deus e ser derramado, para Deus fazer essa promessa e cumprir, na metade do povo deve existir unidade. E deve existir o mesmo espírito que caminha na mesma direção. E a palavra de Deus falando como Deus faz esse convite para o povo. Amém? Mas naquilo que não pode olhar contra Deus, não fazer esse convite. Deus fala povo como que egípcios que cedo aqueles que não castigam eles, para lembrar acerca dele. O que está chamando a atenção? Para ver que como Deus disse a memória do povo. Deus disse a memória do povo, para que o povo lembra do lugar que sai nele. De como que Deus e cuida deles durante a caminhada. E plano que Deus tem para eles. E fala, não tira vos lembra de egípcios. E fala, não tira bola. Não põe vos na asa, sumáguia. Não disse vos, não atrai vos para mim. Amém? E fala, não disse vos para mim. Deus disse povo para ele. Nunca na iniciativa. E cedo é. Mas Deus que está atraindo para ele. E a palavra de Deus falando como esse ser palavra que Deus dá a Moisés.
para lembrar o povo acerca de que ia fazer no Egito. Essa é coisa interessante. Para ver Deus, quando ele chama e convida o povo, Deus coloca também condição quanto a esse encontro. Amém? E coloca condição. Qualquer condição a esse encontro. A palavra de Deus falando como? E fala na verso 4, e fala que aqui ser condição. Aliás, e verso 4, mas, e fala, condição yes. A voz pode fazer o quê? Cumprir com promessa que tem com vós. O que era essa promessa? A palavra de Deus falando como? E fala, a vós, você do sacerdote. Vou chamado reino de sacerdotes. Você do nação santo. Você do povo escolhido para mim. Tão especial na metade de tudo outros povos. E Deus fala, terra é de mim. Amigo cuide. Amém? Amigo cuide. Terra tudo de mim. Mas um cuide vós. Amém, igreja? E a palavra de Deus falando, Deus fala, essa promessa para cumprir e tem uma condição. Qual que seja a condição? Cumprindo mandamentos. Cumprindo mandamentos. Está levando para não poder olhar contra Jesus na fala quanto a tudo que não meste e não faz. Mas qual que condição? Guardando mandamento. Amém, igreja? Para ver esse ponto mais importante. Guarda mandamento. Ora, que não fala guarda mandamento. Para ver Deus tem algo que deve de transmitir ao povo no momento. O que era esse que Deus tem? Deus ama o povo demais. Naquele momento, e tem algo que me se apresenta ao povo, que se regras. Amém? Para ver Deus, quem que não caminha com Deus, e está caminhando na regra. Amém? Deus que pode exigir o povo para andar na regra, sim, e dar povo regras. Então, eu comandei e fala, miste papel com o povo, para o povo poder obedecer a boca própria. Que não papel com Moisés? E para também confiar na boa Moisés. Para ver a boca está entre metade a mim que eles. Amém? Para ver Deus e mistiba fazer algo tão especial na metade do povo, que o povo precisava experimentar esse. Para o povo acreditar naquele Deus que eles confiam nele. Que tirou ele de lugar onde que estava na escravidão há manga de anos. Para a terra prometida. E a palavra de Deus falando que aqui cedo é esse. E disse algo interessante. E falar acerca de purificação. Amém, igreja? Purificação. E fala povo para purificar para esse encontro. Contra o povo fala, não está pronto. Não me peço que está acontecendo com nós. Mas Deus fala, e tem algo que pode fazer antes desse encontro. Que aqui cedo é ele. E falar acerca de purificação. Amém? Fala povo para purificar. Para tirar ser roupa. Ora, que não fala roupa, é que ela fala de vestuário. Amém? Que na verdade a palavra de Deus falando durante que período sul que andava no deserto, é que tem shoppings para fazer compras, é que tem lojas para fazer. Ser roupas que sai que ela quer ficar aqui com sapato, toque chegar onde quer chegar nele. Mas ele acaba de sair do Egito 3 meses. Então, essa roupa ainda está em condição. Mas Deus quer roupa que não fala dela. Mas ainda fala de próprio ser. Que precisa de tirar. Ora, que Deus não fala quanto a isso. Ainda fala para nós não limpar. Não vira.
Amém, igreja? Para não limpar a vida. Para não tirar coisas que presta. Coisas que ela permitir a nós não ter ligação com Deus no momento. Coisas que não ser barreira entre a nós e Deus. Está levando para olhar para manga coisas que Deus e disse para o povo no momento. E fala, olha, pode purificar boa vida. Pode lavar. Durante 3 dias. Pode ir para a boa vida. Amém? O povo falando, não está pronto. A palavra de Deus falando, Moisés ria. E vai preparar o povo. Teve um momento de consagração. O povo consagra. Cada quem começa a arrepender-se de pecado. Começa a mudar esse comportamento. Durante o primeiro dia, segundo dia e no terceiro dia. A palavra de Deus falando como algo interessante ia acontecer nesse lugar. Perante o povo de Israel no momento. E cedo esse. Quando eu olha só algo interessante. Ora aqui fala acerca de purificação. Que será o momento mais crucial. No verso 14. Mas algo que está chamando a atenção também para nós. Ora, quando nós falar de purificação. A palavra de Deus falando como a nós não ser o quê? Filhos de Deus. Amém, igreja? Esse ano o pastor fala, e ano de avivamento. E ano que nós não buscar avivamento. Amém, igreja? Amém, igreja? Avivamento é algo interessante para nós, ou é que é cedo. Importante é que é importante. Importante. Mas algo para acontecer, a nós não precisamos estar em condição para receber isso. Não precisa estar em condição para receber avivamento. Deus me está abençoando. Deus me está dando essa bênção. Mas a nós não tem que estar em condição. Ora, quando eu falo, nós devemos estar em condição, incluindo a mim. Não devemos estar em condição. Para Deus, se bênção, nunca é escondido para seus filhos. E Ele sempre ser claro para seus filhos. E colocando sempre pontos no lugar certo. Para a nós não precisar de volta a buscar Deus com nossos corações preparados para isso. Nosso coração deve estar disponível para buscar Deus. Nosso coração deve estar preparado para buscar Deus. Manga de bias, não vida própria. E avivamento, em vez de cursar na igreja, ele cursar não vida lá na casa, nos lugares que não tem encontrado. Lá que avivamento está cursando primeiro. Para não poder contagiar a igreja. Se aquilo que acontecer, nunca no calor de avivamento. Não é para pessoa, para boca. Para não miste. Na verdade, não miste. Mas primeiro, não deve transformar na vida primeiro. Não deve mudar no comportamento, na maneira de ser. E a palavra de Deus está levando para olhar algo interessante e falar quanto a no comportamento de uma crente. Que a mim miste tisili. A mim jovem. A mim guinense também. Não se viu como conhecer. A minha igreja. Algo interessante é tempos tudo e leva na pensa quanto a igreja suma crente no vida manga de bias não falar não ser o crente no corações está cheio de amargura. Sou uma crente, no coração está cheio de amarguras, está cheio de ódio. Não odeia um outro. Mas todo dia nós estamos na igreja. Nós estamos falando tudo está bem. Mas, ora como olha para no país, se volta lá para Jubi. E de mesma maneira assim também que nós está. Não odeia outros. Não está praticando injustiça tão facilmente com o outro. Não está conseguindo tirar que duro que o outro nascente para não pôr na nós. Para ver injustiça. Para outro. E sabe. Mora que não pratica para nós. E cansado suporta. Mangaria a não ser injusto com outros. Mas nós estamos em nome de Deus. Deus é que me trabalha na vida do povo.
povo saiu do Egito e teve experiências boas com Deus na caminhada. Olha milagre que nunca ia acontecer. Olha mar e abre. E caminhar em lugares secos. Olha Deus acompanha eles. Olha coluna de fogo, nuvens. Olha rocha na tira água. Olha comida na conconha de céu, no deserto. Mas continua sendo ainda aqui mesmo homens que saíram do Egito, com corações amargurados, com raiva, com ódio, que precisava transformar sua vida no momento. Para Deus derramar-se graça. Ora que não falece, ainda bem para nós, palavra de Deus falando, quanto a esse, de como na vida também nós estamos a viver, no mundo. Não é que nós está ali, um pregador fala, a nós é um barco. Nós está na água, mas a água Deus está dentro de nós. Amém? Se o barco mete água, o que está acontecendo? Está afunda. Amém, igreja? Qual que é o sentido desse? De como nós estamos no mundo que a Bíblia está na nós. Se o mundo está na nós, não faz o quê? Não afunda o mundo. Amém? Essa que a igreja é chamada para ela. Por nós cedo, aqueles que não vivem, mas o mundo que pode fazer parte de nós. Nunca pode fazer parte nem de ser mandiandade. Ora, quando fala mandiandade, nunca fala no convivência aquele lá. Amém? Mas e quando troca corpo, e quando troca comportamentos errados. Amém, igreja? A Pabeno é chamado para ser santo. Algo interessante cantaram-lhe. E falaram não ser cidadãos. Amém? Mas a palavra de Deus falando como, contra Deus chama povo. E promessa grande, que nós nunca podemos imaginar. E promessa tão grande, que Deus tem para o povo. Para o povo torna um povo especial, para abençoar outros povos. O propósito de Deus é que era só para o povo ser abençoado. Mas para o povo abençoar outro povo. Para ser maneira de viver e contagiar outros. Para outros olhar Deus neles. Para se sentir atraído para que Deus. E perante nós também. Jesus fazia algo interessante. Amém, igreja? Jesus fazia nós ser povo eleito. Povo especial. Não fazia também sacerdote. Reino de sacerdote. Não fazia povo santo. Mas com propósito. Esse propósito é ser do quê? Contagiar outros para ser atraído para Cristo. Esse propósito para cada um de nós nesta era. Mas algo que não me estou continuar, eu vi para esse texto e falando acerca de santificação. Amém? Contra o povo, com se arruma a ser vida. E falando com uma palavra de Deus falando com uma o povo fala a Moisés, não está pronto. Essa é a resposta. Para Deus falou, a hora que está pronto, ele está apresentando. Ele fala, Moisés, a nós não está pronto. Amém, igreja? Não está pronto. Deus fala, bom, falei eles com uma amém na paz. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. E fala, amém na paz. Mas na parte dessa maneira. Na parte nuvens. Na fazer cobrir o lugar. Mas não só isso. Ainda bem muito forte que não acontece. E leva para não poder olhar para esse povo. E presença de Deus. Para que povo com ser do santo
está. Porta de Deus está aberta para o povo que está preparado. Amém, igreja? A palavra de Deus falando na Mateus 7, capítulo 7, verso 7. E fala, vou pedir, vou buscar, se vou bater. Amém. Ora, cá nós não buscar, não tem encontro. Se não pedir, não está dado. Se a porta estava fechada, não bate e está aí abre. Essa é promessa para o povo que está preparado. Amém? Então, a palavra de Deus fala na parte assim dessa maneira. Algo interessante e chamar a atenção. Amém? E sobre limite. Amém? Anda com Deus, existe limite. Existe fronteira. Amém? E fala Moisés, marca limite. E fala, marca limite. Marca lugar que eles é por chegar e lugar que eles querem por chegar. Amém? Igreja, anda com Deus, existe limite, existe fronteira. Que nunca pode atravessar. A palavra de Deus fala, se camba, é namoro. Amém? Que nós também, limite existe. Se não camba, não namoro. Mas não tem que estar na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus falando como Deus parece naquele lugar. Num texto lá em Hebreus, e falar como tem Moisés e sente medo. Amém? Tem Moisés e sente medo na presença de Deus. Porque era uma presença forte demais. Que nunca o povo teve oportunidade de experimentar. Tem naquele momento. E fala montanha tudo na termina. Fumo na cena, trombetas e um barulho forte. Que o povo próprio fala, opa, Deus. E fala Moisés, não. E cá preciso para nós próprios não queremos chegar lá. Amém? Ora com um som forte demais, não está com o limite, não está mais do que aquilo lá. E o povo fala, não quero chegar mais ali. E a palavra de Deus falando como algo interessante e marcando nessa conversa entre Deus, Moisés e povo. Quando Moisés recebe e fala, Deus, está pronto. E tem conversa que Deus fala ao povo. Fala Moisés. Ele fala, ria, vai avisar o povo mais. Amém? Ria vai avisar o povo mais. É texto, é passagem. E está levando o povo a compreender lá adiante. E cá, que momento. Que Deus fala a Moisés, ria. Amém? O povo me tem comunhão com Deus, mas o povo que estava tão preparado. E falaria, Moisés fala, Deus, não põe limite. E esse tudo como não quer acabar, não quer dividir. Deus fala, ria, o barulho avisa eles. Pega e toca lá. Amém? Moisés caminha ria, para bem confia como o povo com esse limite. Mas Deus fala, não, ria, avisa eles. Ora, quando você está subindo o carro. Amém? Ora, quando o texto é passagem, o trabalho é lá adiante, o que acontece? E que aquele é o assunto. Mas o assunto é sobre esse encontro de Deus com o povo. Ora, que nós não buscar glória de Deus, presença de Deus, e de fazer de maneira que Deus ia projetar para acontecer. E não de maneira que nós não diga para acontecer. A palavra de Deus falando contra Deus com essa papel com o povo. Uma coisa que chama a atenção também, outra coisa. E falando como Deus
E está sendo duro que aqueles que aconselham. Mas também está sendo duro para aqueles que aconselham. Amém? Ora que esse me só para não abrir no texto de Hebreus capítulo 12, verso 21. Amém, igreja? Verso 21. E fala, na verdade, de tal modo que era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo contra Deus na papia. Mas a verso 22, ele levando para não poder olhar algo interessante contra o povo, houve essa promessa para eles, que essa promessa e era simplesmente Deus confirmar que aqui papel com Moisés, com Arão, acerca de um povo escolhido para ser o benção. Mas e disse algo para comparar com nós. E fala como a não ser o quê? Mas tendes chegado ao monte Sião e a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja do primogênito arrolado entre os céus e Deus, o juiz de todos e ao espírito do justo aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém? Ora, aqui na falece, e está te ensino por não compreender dimensão de promessa de Deus a povo lá no lugar que Deus, homens, povo estava nele. Que Deus fala, a vós ser escolhido, você do reino dos sacerdotes, você do povo santo. E ora que a palavra de Deus não fala em Hebreus, e não fala de nós. Amém? E não fala de cumprimento dessa promessa que feito lá para Abraão, mas chega para nós, para ali, que quer ser judeus. Mediante quem? Mediante Jesus Cristo. Mediante morte na cruz de Jesus, que fazendo com que a nós ser o povo eleito, cidadão de céu, povo especial, que a nós, cada um de nós, não deve representar algo importante nesta terra. Contra a palavra de Deus não fala sobre isso. E te sim para compreender. Lugar que Moisés estava lá na monte, estava entre povo com Deus e na media vai ser situações. Amigo bom, no lugar, Jesus está no metade entre nós que Deus e media na situação. E a nós não ser cuidado, não falar a nós ser escolhido. Escolhido. Amém? Se falar de escolhido, especial. Amém? E porque tem outros que ficam de fora. Amém, igreja? Ora, com cuidado, e porque alguém fica de fora. Amém? Se fica cuidado, e que tem quem fica de fora. Mora que existem escolhidos, e porque alguns ficam de fora. Que alguns que ficam de fora, o que é o mais importante de ele. Mas para ver de graça e amor de Deus que foi cuidado. Esta contenta cada um de nós para não poder olhar e amor que Deus tem para nós. Contra Deus não falar com o povo. Deus ama esse povo. Deus transmite mandamento e o povo ouve. E o povo ouve que Deus na papel, como Moisés. E a palavra de Deus falando como e eles tudo
e sentir abençoado naquele momento. Mas em um momento tão curto, porque depois a seguir, e houve algo. Amém? A não vida, sou uma crente. Mangarbiaça até existe esse momento. Na vida alto e baixo. Mas Deus que me esse para nós. Mas Mangarbiaça está acontecendo. Mas não falou uma coisa. Lugar para encontrar retorno a Deus. E cá no outro lugar. E na própria Deus. Amém, igreja? Para voltar para Deus. E cá no outro lugar. Mangarbias, gente se sente desanimado para ver. E houve fracassos nessa vida. Entende como? E que a igreja já que não encontra mais. Coisa interessante. Mas é na igreja. No outro lugar o que pode encontrar. A palavra de Deus está te ensinando para não olhar na condição de uma homem, mas que não ser especial para Deus. Para Deus apresenta na monte que o povo tem ser especial. Amém? Não falou agora outra coisa. A boa especial. Você vai ver aqui. Para ver Jesus próprio, Deus. E bem, esse mundo. Para ver de bom e para ver de mim. E Jesus, para ver que nós, através dessa palavra, para nós não poder ser cuidado, para nós não poder ser salvo. Então, a vida é tão especial que eu brinco com ela para nada. Que eu brinco com ela para nada. Amém? É tudo passageiro. E não passa. Ou ela passa. Amém? E não passa. Dinheiro que ela passa. A palavra de Deus falando que o mundo próprio tudo não passa. Que aqui fica eterno. E que é de Deus. No vida é tão especial. Que a palavra de Deus falando. Glória de Deus e apresenta naquele lugar, aliás. E esse de tarde. Não fala sempre de avivamento. Não me estive para a glória de Deus e ser derramado sobre a igreja. Deus me está abençoando. Deus me se manifesta. Mas antes de que não tem que arrumar na casa. Não tem que arrumar na casa. Agora não falar arrumar na casa e não concerne cada um de nós. É que a igreja não. A igreja é a minha, a igreja é a boa. Não tem que arrumar na vida que Deus. Deus me se abençoe a igreja. Deus me se derrama poder sobre a igreja. De maneira que eu nunca pude imaginar. Mas é preciso. Para não ter suporte para aguentar aquilo. Amém? Não suporte que não aguenta aquilo. A nós que tem que começar a preparar. Para ver Deus. E que Deus de promessa, cumpridor de promessa, que está sempre para caminhar com nós. Amém?